Gurizada, o negócio é o seguinte, uma correria, um verdadeiro desespero no estádio Beira-Rio em busca de um camisa 9. O Internacional corre contra o tempo porque nesta terça-feira se encerra a janela de transferências. O Inter fez proposta por Brenner, 22 anos, ex-São Paulo, hoje no futebol dos Estados Unidos, mas pelo menos num primeiro momento o Cincinnati, clube norte-americano, rejeitou a oferta colorada. A negociação ainda pode evoluir, mas é o Internacional contra o relógio. Aliás, esta é uma marca desta direção que está sempre em atraso. O Inter, por exemplo, não conseguiu contratar ainda sequer um diretor executivo, fez contratações equivocadas. É o tempo do Internacional e neste vídeo a gente fala sobre isso. Eu te informo que o meu vídeo tem a força de Brisa, com S, Brisa Carnes Especiais. Vocês viram no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, né? Vocês viram nesse final de semana, eu fiz lá bife ancho de uma maciez e uma suculência impressionante. O meu assado de tira, e isso é o delivery da Brisa Carnes Especiais. Os caras têm um Instagram onde tu pode, inclusive, conectar com eles lá para ver a qualidade do produto, carnes uruguaias, cortes nacionais também. Tá aqui o WhatsApp da Brisa Carnes Especiais. Quer fazer um churrasco macio? Não quer errar? Chama, entrega o delivery da Brisa Carnes Especiais. Os caras são craques e é por isso que eu nunca erro nos meus assados. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala desta busca desenfreada, desesperada do Internacional por um camisa 9. É o tempo colorado. Tem uma frase que eu uso tanto como slogan para educar os meus filhos, como na gestão, no meu dia a dia do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que diz o seguinte: as coisas têm consequências. E vocês vão entender isso com esta reprodução que eu vou fazer do dia 27 de dezembro, quando o vice-presidente de futebol do Inter, Emílio Papaleuzinho, e o então diretor executivo de futebol do clube, Paulo Brax, concederam no CT Parque Gigante uma entrevista coletiva anunciando, oficializando a contratação de Alexander Cacique Medina como novo técnico colorado. Pois bem, e aí eles foram questionados sobre tanto a demora para a definição do substituto de Diego Aguirre, quanto a demora na formação do grupo de jogadores que dali a 10 dias iria se reapresentar para a temporada de 2022. E Paulo Brax respondeu desta forma. O tempo é o tempo do Internacional, que serve ao Internacional e principalmente aos seus torcedores. Esse é o nosso tempo. Então, ninguém vai pautar o nosso tempo e as nossas definições, e nós estamos muito satisfeitos e convictos do trabalho que estamos fazendo. O tempo, vocês repararam, é o do Internacional, disse Brax, que depois acrescentou: ninguém vai pautar o nosso tempo. Não é a imprensa que tem que pautar o tempo ou a cobrança dos torcedores, é o próprio tempo. O Internacional tem uma letargia impressionante nas suas decisões, desde que Alessandro Barcelos e esse conselho de administração assumiram o comando do clube. Observem, o Inter anunciou na semana passada o seu novo diretor técnico. Muito bem, Paulo Autuori, profissional renomado e que, na minha opinião, foi uma escolha acertada, com 15 meses de atraso, porque ele deveria ter sido anunciado em janeiro de 2021. O Internacional defenestrou o Paulo Brax do cargo de diretor executivo, foi a cabeça entregue a prêmio quando da eliminação para o Globo na Copa do Brasil, no dia 2, 3 de março, na primeira semana de março. Nós vamos chegar na metade do mês de abril e o Inter ainda não conseguiu substituí-lo. O tempo do Internacional é este, dito lá atrás pelos homens que comandam o futebol na voz do executivo da época, Paulo Brax. O Inter está sempre correndo atrás e agora, por exemplo, está num desespero para contratar um camisa 9. Até porque o camisa 9 que contratou, o Wesley Moraes, já se viu, não está dando uma resposta adequada. Poderá dar? Poderá, com a sequência, mas com a demora. Afinal de contas, não pode ser surpresa, ele não vinha jogando. O outro centroavante, o Alexandre Alemão, não é nada mais do que uma aposta. E até poderá e deverá ser titular, pelo menos nas próximas partidas, porque no mínimo tem mais energia e mobilidade que o Wesley
Moraes. O Inter está sempre correndo atrás de prejuízos. O Inter, que em junho do ano passado contratou o lateral esquerdo Paulo Vitor, 6 milhões de reais por 50% dos direitos, agora teve que repor com outro lateral esquerdo, porque o PV também não deu uma boa resposta e anunciou o René, jogador de 29 anos, mais um baixinho. Que preferência por jogadores pequenos. 1,74 m, reserva do Flamengo. Ele está no Flamengo desde 2017. Jogou 152 partidas. Uma média de 30 jogos por temporada. Tá bem, o problema é que esses 30 é ele entrando. Ou no finalzinho, ou no segundo tempo, ou na metade do segundo tempo. Quer dizer, jogou pouco nos últimos 5 anos, porque a gente sabe que o Felipe Luiz é o titular da posição. O Inter vai baixar a média da altura da sua defesa se o René for o titular em detrimento ao Moisés. O René tem 1,74 e o Moisés tem 1,81. Que preferência para os jogadores pequenos que esta direção tem. René, 29 anos, ex-Sport Recife e desde 2017 no Flamengo, oficializado como lateral esquerdo do Inter, já que o PV não deu certo. Como não deu certo o chileno Carlos Palacios, que vai disputar a segunda divisão com o Vasco da Gama, e agora o Internacional. No final de março saiu a contratar jogador de lado, já tinha contratado o David, depois o Wanderson, agora o Carlos de Pena, né? Porque o Palacios não deu a resposta adequada. Até porque o Palacios não é jogador de lado. E o Inter contratou um jogador com uma característica pensando que ele fosse. Ele é jogador de centro. O Internacional, que em junho do ano passado contratou, por indicação de Diego Aguirre, o Mercado, o argentino Gabriel Mercado. Agora teve que trazer um outro zagueiro, teve que trazer o Vitão, porque o Inter não consegue solucionar os seus problemas na primeira escolha, assim como foi com Paulo Brax, diretor executivo, e o Inter agora está atrás de um diretor executivo. O diretor técnico, nem havia ninguém no cargo, e agora o Internacional, depois de Wesley e depois do Alemão, que é apenas uma aposta, está tentando o Brenner, 22 anos, é São Paulo, no Cincinnati, joga a Major League Soccer, o futebol dos Estados Unidos. Ainda não conseguiu fechar a negociação, porque estes são processos demorados. Mas o Internacional tem o seu tempo. Ninguém vai pautar o tempo do Internacional. O tempo do Internacional agora é de 24 horas, mais um dia apenas para fechar o ciclo de contratações, quando se encerra a janela e o Internacional corre o risco de disputar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro com o Wesley e Alexandre Alemão como centroavantes, além do menino do Cadorini. Eu lembro que a esta altura do ano passado, o Inter tinha, além de Yuri Alberto, Paulo Guerreiro no seu grupo de jogadores e também o Thiago Galhardo, que era contestado e que hoje, mesmo jogando um futebolzinho desse tamanho, seria titular da equipe do Cacique Medina. Vejam como o Internacional está sempre trabalhando para remendar os seus erros. O Internacional diminuiu a qualidade do seu grupo de jogadores e o Inter é letárgico nas contratações, sequer para repor a saída do diretor executivo. E foi assim sempre que precisou trocar de técnico. A direção do Inter é letárgica. Ela tem o seu próprio tempo. O relógio do Inter deve andar mais lento que os demais. O calendário do Internacional deve ter 30 meses no ano em vez de 12. E assim o Internacional vai somando e acumulando fracassos diante do seu departamento de futebol. É o tempo do Internacional, mas que não tem dado bons resultados dentro de campo. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Olha aqui, ó. Olha aqui para quem gosta de fazer um assado, um bom churrasco, com uma carne diferenciada. Brisa com S, carnes especiais. Os caras têm um Instagram lá que já vai ver o produto, vai ver que é diferenciado. O meu churrasco do domingo à noite estava um espetáculo. Não tem como errar. Chama a Brisa no delivery. Os caras são craques, hein? Cortes uruguaios, cortes nacionais também, boas opções, preço justo, Brisa Carnes Especiais. Dá uma espiada no Insta dos caras lá, chama no delivery, no teu próximo assado, tu não vai te arrepender. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.